seguinte. Eu quero deixar claro que eu estou gravando essa aula e vou disponibilizar ela no Drive da turma, tá? Lá no Google. E eu vou liberar esse link para vocês nos grupos de WhatsApp. E vocês podem ficar à vontade para transmiti-lo para os seus colegas que não, por algum motivo, não puderam estar presentes, né? Então eles não vão ficar tão defasados assim. Essa aula tem uma duração aproximada de 30 minutos, talvez menos. E nós vamos falar sobre globalização, ok? É um fenômeno muito importante, muito frequente no Exame Nacional do Ensino Médio, ou mesmo em outros concursos, né? Então, o pessoal do terceiro ano aí já se entrando na maioridade, talvez tenha interesse aí em participar de concursos públicos em geral, e nos concursos públicos costuma ser cobrado globalização. Então, vamos entender o que é este processo da globalização. Vamos lá? Então, vocês vão estar recebendo aí agora a apresentação sobre globalização, ok? Então, logo de cara aí eu já coloco uma música que é muito frequente em Enem, concursos, etc., e fala justamente da globalização do nosso cantor brasileiro Gilberto Gil. A música chama-se Parabólica Camará. Sugiro você dar uma olhada na letra, prestar bastante atenção na letra. Sugiro também ver escutar a música, né, na sua mídia, no seu stream de música favorito. Ela tem no YouTube, tá? Então, já de cara, a gente já pode analisar alguns fatos relativos à letra. Um dos fatos relativos à letra está relacionado ao processo que leva à globalização. Ele fala que antes o mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande porque terra é pequena. Aqui já cabe uma crítica importante. É claro que ele não está dizendo que o nosso planeta diminuiu de tamanho. O planeta tem mais ou menos o mesmo tamanho. É claro que de vez em quando algum meteorito acerta a gente, meteoro e tal, uma partícula ou outra, ínfima e desprezível, pode se soltar. Mas, em geral, o nosso planeta é do mesmo tamanho. Então, por que dá essa impressão de que o planeta está menor, né? Então ele vai cantando, vai falando aqui na música, ele dá uma ideia, ó. Antes longe era distante, perto só quando dava. Quando muito ali de fronte o horizonte acabava. De jangada leva uma eternidade, de saveiro uma encarnação, de avião o tempo de uma saudade. É muito rápido, né? E de onda luminosa, ou seja, a luz, leva o tempo de um raio. O que ele está falando aqui? Da evolução dos meios de transporte. Então, essa evolução dos meios de transporte e também de comunicação, ele fala aqui do som, né, da cabaça, né, do berimbau, etc. O que ele está querendo dizer com isso? Que o deslocamento da informação e o deslocamento dos meios de transporte fazem com que dá a impressão de que o mundo diminuiu. Ou seja, as pessoas, entre aspas, estão mais próximas, mais conectadas. Né? Conexão maior. Então, daí o fenômeno da globalização. Tá aqui embaixo tá meu e-mail, fabiano.machado@enoveducacão.ba.gov.br, meu e-mail oficial e institucional do Estado da Bahia. Então é isso, vamos lá. Então, aqui, vamos lá com a aula do Tio Fá, Geografia, professor do Estado da Bahia. Rimou, vamos lá. Então, nós estamos aí ao todo com 9 pessoas participando da nossa teleaula e vamos continuar então. O que é globalização? Importante, é um processo, ok? Então, a globalização ela é um processo,
ela não tem um marco, não é um processo, não é um momento histórico como a Revolução Francesa ou a independência do Brasil, certo? Ela é um processo, ela vem ocorrendo. Cada dia que passa, ela se torna mais intensa. Então, o processo de globalização de hoje não é o igual ao de ontem, ok? Então, ele é um processo intenso. Aqui nós temos uma definição muito importante de globalização. É a crescente integração, conexão, relação, né, econômica, social, política e cultural em escala mundial. Essa definição é de um sociólogo muito importante chamado Anthony Giddens, né? Tem um livro dele, quem quiser, é só me enviar um e-mail que eu te envio o livro. E um outro sociólogo muito importante também, chamado Manuel Castells, ele resume de maneira bem interessante a globalização como sociedade em rede. Eu coloquei rende aqui, não é erro de digitação do tio Fá. Não é, sociedade em rede, ok? Uma definição aí de Manuel Castells, também tem esse livrinho dele, é muito legal, vocês vão adorar, são as 700 páginas. Mas é bem interessante, sugiro a leitura. Bom, quais são os fatores motivacionais que levam à globalização? Então, isso aqui é fundamental, tá, meus queridos? Aumento da velocidade e eficiência dos meios de comunicação e transporte, tá? Então, como eu disse, é um processo. Então, esse aí a gente pode dizer com alguma tranquilidade que é o principal processo que leva à globalização. Então, o que que acontece? Nós temos aqui um processo que leva à globalização e que tem início no primeiro meio de transporte, que tem início no primeiro meio de comunicação. O primeiro meio de comunicação é a fala, o primeiro meio de transporte é a aviação canela. Então, como a gente pode reparar, é um processo que vem ocorrendo ao longo da história. A gente até poderia tentar dividir em fases, né? Eu, particularmente, não concordo muito com essa divisão em fases, mas se a gente quiser tentar, a primeira fase aí a gente pode incluir, por exemplo, o período das grandes navegações. A segunda fase, o início da primeira revolução industrial. A terceira, aliás, a primeira fase até as grandes navegações, e incluindo as grandes navegações. A segunda fase, a primeira revolução industrial, o início das revoluções industriais. A segunda fase, o período da Guerra Fria. E a terceira fase, esse momento que nós estamos vivendo agora da nova ordem mundial. Mas não sei se é uma forma. Eu particularmente não gosto dessa divisão em fases, porque elimina a característica de um processo contínuo e de construção e tenta delimitar até a data X é uma coisa, depois não, aí é meio complicado isso, né? Bom, outro ponto importante é o meio técnico científico e informacional. Esse meio técnico científico e informacional que você já estudou lá no primeiro ano do ensino médio, vamos lembrar aqui, né? E também deu uma reforçada no segundo. É o que a história chama de terceira revolução industrial. Então, a terceira revolução industrial é o meio técnico informacional classificado então pelo professor Milton Santos, né? Então, Milton, para os íntimos, ele afirma o quê? Que a nossa sociedade hoje, a cada dia que passa, está mais pautado na técnica. A técnica é uma ferramenta, esse computador que eu estou utilizando para transmitir essa informação é uma técnica. O celular, que talvez você esteja utilizando para escutar essa aula, seu smartphone, o seu iPhone, bonito, né? Quase tem um derrame para pronunciar.
É uma técnica. Para produzir essa técnica é necessário uma ciência, alguém estudou pra caramba, várias pessoas estudaram pra caramba, produziram conhecimento científico para desenvolver essa técnica. E a informação. Hoje em dia, a informação ela é fundamental para todos os processos. Daí o termo meio técnico científico informacional, e que em história é chamado de terceira revolução industrial, que tem como fator primordial o computador na terceira revolução industrial. Então, o computador é uma técnica desenvolvida pela ciência que está transmitindo informação, grosso modo, né, falando evidentemente. Então, e essa informação, essa técnica, essa ciência, através do computador, vem potencializando a integração, né? Então, é um processo importante. Outro processo importante é o sistema capitalista de produção, né? Por falar nisso, daqui a pouco, às 11 da manhã, estarei dando uma aula sobre os modos de produção, falando do escravismo, da escravidão, modo de produção escravista, modo de produção servil, capitalista, o socialista e o comunista, certo? Para a gente distinguir, distinguir isso. Então, se você não lembra muito bem como é que são esses negócios de modo de produção, está convidado para a aula. E, além disso, a próxima aula, e logo em seguida, aprofundaremos sobre o capitalismo. Então, se você precisa mais informações sobre o capitalismo, até para entender o neoliberalismo também, que é uma política econômica relacionada ao capitalismo, então sugiro participar dessa aula que é lá do primeiro ano, mas não tem problema, pode participar, fique à vontade. Então, o sistema capitalista é dividido em fases, né? Então, à medida que as fases vão evoluindo, desde o capitalismo concorrencial típico lá do mercantilismo, passando pelo capitalismo industrial e da proliferação dos locais de produção das indústrias e, posteriormente, agora nessa atual fase que nós estamos do capitalismo financeiro, com a sua associação aos bancos e bolsas de valores, nós temos então o capitalismo como um grande fator motivacional para a expansão da capitalização, principalmente no quesito econômico. Certo, meu querido? E, é claro, o neoliberalismo, novo o quê? Liberalismo. O liberalismo é o quê? É uma prática, é uma política econômica voltada para o Estado mínimo. O Estado interfere o mínimo possível na economia, de preferência nada, né? Então, os neoliberalistas vão adotar justamente essa prática do Estado mínimo. E o Estado mínimo agrada, e muito, a globalização, porque reduz as fronteiras e potencializa as comunicações, certo? Então chegou mais uma pessoa aí, nós estamos em 10 até agora, né? Mas vamos lá. Lembrando que qualquer dúvida é só levantar a mãozinha ou anunciar pelo chat aí, tá? Outro fator motivacional que potencializou a globalização foi o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria se encerra, aquele conflito político-ideológico entre Estados Unidos e União Soviética se encerra, dando origem a uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, multipolarizada no quesito econômico, faz com que contribua para a integração de ordem econômica, de ordem social, de ordem cultural, de ordem política, que é o conceito da globalização, e a emergência também de blocos econômicos. Que blocos econômicos típicos dessa nova ordem mundial? A União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, que agora trocou de nome, né? É, o que mais? O CARICOM, a SEI, entre outros tantos blocos econômicos, né? E isso, os blocos econômicos não deixam de ser uma organização supranacional. O que é isso? É uma organização que envolve países. A mais famosa delas é a ONU, Organização das Nações Unidas, que surge ao final da Segunda Guerra Mundial. Temos também o Fundo Monetário Internacional, né?
e o Banco Mundial. Então, são organizações supranacionais, né, que têm potencialidade, que são potencializadas a partir da terceira revolução, perdão, da terceira não, do processo da globalização e com a nova ordem mundial. Ok? Vocês estão quietinhos? Ninguém quer tirar dúvida, não? Beleza. Então, dando continuidade então aos fatos, nós temos as consequências dessa globalização. E aqui é muito importante essas consequências, tá? Primeira grande consequência: padronização. Ok? Então, todo e qualquer tipo de padronização é comum na globalização. Daí um teórico inglês ter sugerido que o mundo virou uma aldeia global. Não é bem isso, mas dando a entender que está tudo meio padronizado, tudo interligado, como todo mundo fosse igual, e a gente sabe que não é bem assim. Mas, em todo caso, as padronizações são cada vez mais constantes. Que padronização? Padronização do trabalho. Então, a forma de produção, a forma de trabalho, os modos de produção são cada vez mais padronizados, cada vez mais automatizados. Então, essa é uma padronização importante. Padronizações de culturas, né? Então, nós assistimos a filmes estadunidenses, franceses, né? De outros países, mas principalmente dos Estados Unidos. Utilizamos moda produzidas na França, no Japão, por que não, né? Padronização de consumo aos fast foods aí, né? Então, temos aí padronizações. Outra consequência é a expansão das transnacionais. Cuidado, cuidado, não é multinacional, é transnacional, tá? Transnacional são empresas que atuam além das suas fronteiras. E do mercado de trabalho. O que significa isso, meu querido? Significa que as empresas vão produzir aonde o custo for menor e o lucro for maior. Por isso que nós temos unidades da Volkswagen alemã no Brasil. Por isso que nós temos unidades da Coca-Cola no Brasil. Por isso que temos unidades da Nike na Índia, né? E por aí vai. Então essas empresas elas vão potencializando esse processo de expansão devido a novos fatores locacionais, potencializados e possibilitados pela expansão dos meios de transporte e de comunicação. E, ah, e esse processo ele gera uma série de problemas, né, meu querido? Um problema muito sério é para tu. Opa, Mikael levantou a mão. Temos finalmente um participante. Faço até questão de parar aqui. Vamos ver o que o Mikael quer falar. Mikael, seu microfone está desbloqueado. Fique à vontade, meu querido. Ok. O Fabiano, essas consequências eu também estava olhando aqui no final, o aumento das migrações, escala mundiais, explosão digital e tudo mais. Entraria também no conceito que o senhor passou na uma aula nossa sobre o toyotismo e o fordismo? Hum, Bom, o toyotismo e o fordismo são modos de produção, né? Então, esses Sim. modos de produção eles estão associados a essa padronização aqui, na verdade, do mercado de trabalho. Essas migrações em escala mundial, elas vão ter alguma participação, sim, no sistema de produção, mas não tão intensa quanto a padronização do mercado de trabalho, ok? Ah, É, tá. então, o que acontece? Ah, essa expansão do mercado de trabalho que nós estamos tendo aqui, meus queridos, vai afetar a minha e a sua vida. Aliás, está afetando. Como? Nós moramos em Porto Seguro, na Bahia, mas o mercado de trabalho não é com quem nasceu em Porto Seguro, na Bahia.
Entende? Então, na hora de procurarmos um emprego em Porto Seguro, eu vou estar concorrendo com argentinos, franceses, alemães, e a nossa cidade, que é turística, apesar dessa pandemia ter prejudicado bastante a atividade turística, mas nós podemos perceber que é muito comum encontrar estrangeiros aqui na nossa região, inclusive em postos de trabalho, né, em barracas de praia, em restaurantes, etc. E a gente percebe então que esse mercado de trabalho ele está cada vez mais globalizado e está evidentemente intimamente relacionado com esse aumento das migrações em escala mundial, né? Então essa migração das escalas mundial faz com que as pessoas possam trabalhar, entre aspas, no mundo inteiro, entre aspas, né, claro, mas também aumente problemas como a xenofobia. O que é xenofobia? Aversão ao estrangeiro. Por quê? Porque ele é estrangeiro. Ah, idiota, professor, eu sei. Não fazer o quê? Tem gente que é assim. Então, xenofobia é um problema. Pode falar, Mikael. Uma outra pergunta que eu fiquei pensando agora. Se algum vestibular, ou se não no Enem, ou se não alguma prova, estivesse dizendo se, para mim, na minha opinião, ou se não em algum caso de resposta, a pergunta seria se houvesse uma solução para o, como posso dizer, para o mercado de trabalho local, tipo como o senhor falou, Hum, que o senhor entrar em um concurso, estaria concorrendo com estrangeiros. uhum. Teria uma solução para isso, que nós, trabalhadores do nosso local, tivessem no nosso próprio mercado de trabalho? Sim, existe. Nesse sentido, existe. O dono da empresa que não sei se vai gostar da ideia. Porque o que ele quer, o dono da empresa? Ele quer o trabalhador mais qualificado, pagando o menor salário possível, evidentemente. Então, premissa básica do capitalismo, né? A potencialização do lucro. Então, o que acontece? O, se, ou priorizar os nativos? Então, Maria, tem sim. É o que a gente chama de cotas, né? Existem cotas em universidades já para estudantes que são de uma determinada localidade. Agora, no mercado de trabalho isso é mais complexo, ainda mais no mundo liberal na qual nós vivemos, né? No neoliberalismo. Então isso é bem mais complicado, né? De acontecer. Então, teria que convencer o dono da empresa, né? Eu não sei se ele vai gostar da ideia. Mas então, jeito tem. É, então, em relação a isso, justamente essa expansão do mercado de trabalho, dessas transnacionais, eu sugiro aqui ver dois documentários. Todos dois têm no YouTube, todos dois têm um link no final dessa apresentação que eu vou estar disponibilizando. Um chama The Corporation e outro chama-se Roger e Eu. Não vou nem falar, vou deixar a curiosidade, fazer você ler pelo menos a sinopse dos dois documentários, como está em quarentena aí, né? Temos aí, se a sua internet permitir também, é claro, né? E você veja. É uma sugestão. Então veja aí, The Corporation, muito bom, fundamental para entender isso. E Roger e Eu também é outro excepcional, principalmente em relação, todos dois em relação às transnacionais e mercado de trabalho, tá? É, outra coisa aqui, já que começamos a falar das migrações, né? Temos o quê? Doença se espalhando cada vez mais rápido. No início do século XX, a peste espanhola chegou no Brasil, mas não tão rápido, né? A Covid-19, o coronavírus aí que está tocando terror na galera, ele, entre aspas, foi descoberto, teve o seu primeiro caso oficializado lá na China no dia 31 de dezembro de 2019. Em outras palavras, estamos em abril. Mal 4 meses se passaram e já está afetando o mundo inteiro. Então, esse deslocamento das pessoas, principalmente através dos aviões, né, possibilitou essa expansão dessa doença, né? A globalização ela é seletiva, ela favorece as pessoas mais ricas e os países mais ricos. Então, as pessoas e os países ricos, né?
Para isso, eu sugiro uma leitura também, para você aprofundar para o vestibular, é maravilhoso. Um livro chamado Por uma Outra Globalização. Eu tenho ele, quem quiser, é só falar, depois eu empresto. Do Milton Santos. Como é que essa globalização seletiva se constitui? Nos países desenvolvidos, concentra riqueza e qualidade de vida. E nos países subdesenvolvidos, aumenta, como o Brasil, aumenta a pobreza, a fome e a desigualdade social. Né? Então, essas são as consequências aí do processo. Fala, Micael. O Fabiano, uma curiosidade. Quando o senhor, quando aqui está dizendo assim, a globalização é seletiva, favorece as pessoas mais ricas e os países mais ricos. Se fosse seletiva, o caso do Trump, que ele meio que colocou a barreira para não entrada de imigrantes e ilegais, etc. Assim, seria no caso dele que ele queria favorecer o país desenvolvido, que é os Estados Unidos, com a riqueza e a qualidade de vida deles, por eles Exato, mesmos? exato, Ah, exato. Ele quer preservar a qualidade de vida, o estilo de vida estadunidense. E é claro que quanto mais imigrante lascado, pobre, né? Mais uma pessoa que ele tem que arrumar problema de emprego, questão de saúde, educação para os filhos, etc. Né? Então, sim, ele quer preservar quando ele faz isso. Pode falar, Micael. e mais uma outra coisa, no caso que está agora, o coronavírus, o Covid-19, Hum, você tem a quarentena, você tem que ficar em sua casa, em seu país, etc. Mas vamos dar um exemplo que essa quarentena acabe hum, e agora a gente possa sair. Tem uhum, aqueles países, como é o caso na África, em alguns estados que eu esqueci o nome, hum, vergonha, me desculpe, tudo bem. mas tem a guerra civil, que muitas pessoas saiam dos seus próprios locais de moradia para ir para os outros estados, Hum, certo? certo. Ah, como é o nome que eu posso dizer? O, vamos dizer o jeito que o Trump fez dos Estados Unidos de preservar os Estados Unidos com a barreira contra imigrantes. Se todos os países começassem a usar este mesmo método, a doença pararia um pouco de meio que se locomover para outros lugares ou estaria mais ainda em locomoção? Não, com certeza reduziria a propagação da doença, né? E prejudicaria o processo de globalização. Ok? Sim, e acaso poderia ter haver mais mortes, porque em locais de guerra civil não teria como transporte de imigrantes, então eles poderiam morrer durante o percurso e Aí eu também no não. próprio local de É, momento. aí eu não tenho essa informação. Não sei como te ajudar nisso. Ah, tá. Tá Ok. joia? Bom, continuando sobre as consequências, nós temos a flexibilização das leis trabalhistas. A gente viu isso recentemente aqui no Brasil mesmo, né? Cada dia que passa, o governo flexibilizando mais as leis trabalhistas, né? Exclusão digital. Nós temos aí duas turmas de terceiro ano integral e duas turmas de terceiro ano noturno e um todo 12 pessoas participando. É evidente que tem pessoas que gostariam de estar presentes, mas não podem por limitações digitais, né? Então a exclusão digital é um problema muito sério. E o outro questão aqui interessante é a pós-verdade. A pós-verdade ela é conhecida carinhosamente por fake news. O que é fake news? É uma notícia falsa que é propagada principalmente em redes sociais, que de tanto ser propagada, as pessoas admitem como verdade. É claro, isso sem embasamento científico nenhum. Então isso a cada dia que passa é mais comum, até mesmo nessa questão da pandemia aí, né? Então, como é que a gente vê? Olha aí, tem alguma chargezinha. Como não cair nos boatos de internet, né? Então, não vou ficar lendo não, mas fica a dica, pessoal. Toma cuidado com as fake news, né? É uma notícia alarmista? Tem fonte? Se é alarmista, toma cuidado. Tem fonte? Ah, fala assim, um médico famoso. Quem médico famoso? Quem? Qual é o CRM dele? Entendeu? Então, cuidado com esse tipo de notícia, né? Ficou na dúvida? Não compartilhe. Não, e melhor, procure saber, se informe mais, né? Fala, Micael. Fabiano, no conceito do fake news,
os desenvolvedores de várias redes sociais, como o Facebook, o próprio Google também, eles poderiam meio que ativar ou inventar, se não existe, um algoritmo para acabar com fake news, tipo, como o senhor falou, colocando fontes e Ah, entre outros meios de pesquisa? poder pode, né? Mas eles querem, sei lá, se eles. Não sei, eu estaria entrando no mérito aí que eu não tenho conhecimento para isso, entendeu? Eu teria que ver com os técnicos aí, o pessoal que entende, para ver se é possível ou não. Alguém fez uma pergunta no chat aqui. Ah, o Facebook parece que criou um mecanismo, mas é evidente, não é perfeito, né? Então, mas tentativas existem, né? Ah, continuando aqui, né? Algumas críticas aí, né? Olha aí a situação. Espero que isso não esteja ocorrendo na sua casa, né? E se está, vamos fazer uma reflexãozinha. As pessoas de hoje em dia aí, né? Socorro, todo mundo em vez de ajudar filmando. Isso. E aí, tá precisando do remédio WhatsApp aí, né? Um calmante para o WhatsApp. E tem um lado positivo também, né? Não é só crítica negativa. Então, aí, ó, comerciante, não trocamos mercadoria com defeito. Aí o cara ameaça postar no Facebook lá para criticar a empresa. Ele, peraí, mas se o cliente especial, né? Então, tem essas situações. Então é isso, pessoal. Aí tem os links dos documentários, né? O The Corporation no YouTube, o Roger e eu, para você assistir. E qualquer coisa você pode me enviar um e-mail aí também, fabiano.machado@9do.cacão.ba.gov.br, e que eu envio livros e outros materiais para você também, beleza? Então é isso, temos um pouco menos de um minuto para encerrar. Eu não vou retornar não, tá, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Pode falar, Micael. Fabiano disse que eu vou perguntar tanto, mas é uma pergunta bem importante Pode que falar. eu li no jornal esses dias. É, foi numa notícia de fonte mesmo, não esqueci qual é a fonte, mas é uma fonte confiável, de uma revista, que diz que acho que é os Estados Unidos ou é algum Hum, outro país desenvolvido que está pesquisando para ver se a China tem meio que um dedo muito importante por essa doença, coronavírus. Se ela for considerada culpada, seria o mesmo caso da Alemanha na Primeira Guerra Mundial? Pagaria a despesa dos outros países? boa pergunta. Não faço ideia. Vou ficar te devendo